Querido aluno, querida aluna, estamos aqui para começar o nosso módulo de estudo de História da Arte, seguindo uma linearidade, uma transição que começa desde a pré-história, né, no período antigo, cerca do ano 75.000 a.C., e essa transição, essa linha histórica, vai ser percorrida até os nossos tempos atuais, na contemporaneidade. Então percebemos que nessa transição, nessa linearidade, a arte segue um fluxo que é do próprio mundo, né? Da história da própria humanidade, a história da própria vida. O homem, desde que ele é homem, ele cria. Então a arte, se a gente pensar a arte enquanto o poder da criação, enquanto a expressão humana, ela sempre existiu. Por isso ela segue essa mesma linearidade da história da própria humanidade. E aí, o desafio de pensar a arte é pensar: que arte é essa? De que arte estamos falando? Então, se a gente pensar as 7 artes, nós temos desde a arte escrita, né, a literatura, assim como as artes cênicas, o teatro, a dança, a música, temos também a pintura, né, as artes plásticas, as artes visuais, a escultura. Então, a gente observa que a arte visual é das que mais se destaca dentro desse cenário, né, na história da arte, sendo a arte da pintura a arte que mais se aproxima dessa descrição. Se fôssemos pensar o porquê disso, talvez isso demandaria um uso específico desse conceito, um aprofundamento desse estudo, que não é exatamente o caso aqui. Mas cabe entender a originalidade da arte visual diante desse cenário das artes como um todo. Então, talvez isso se deva ao fato do impacto do olhar, né? Então, o olhar, a nossa expressão visual, é a primeira que se apresenta. É diante dos olhos que o mundo se apresenta a nós. Esse é um dos fatos que faz com que a arte visual se destaque dentro de todas as outras artes. Então, é por isso que a história da pintura acaba sendo a descrição da história da arte. Então, a pintura é essa expressão primordial do homem, essa expressão que desde que o homem é homem, ele tem o domínio, ele registra através de imagens, através da sua visão, como ele capta o mundo, como ele enxerga o mundo, e a expressão disso é o que ele transmite através da pintura, da escultura, das artes visuais. E é isso que vamos seguir nesse conteúdo de História da Arte, entender um pouco desse percurso da história da pintura. Então, como se segue a pintura desde a época pré-histórica, né? Desde a pintura rupestre, passando então pela arte mesopotâmia, pela arte egípcia, pelas artes antigas, e depois entrando no que é compreendido como o período da antiguidade propriamente dito. Veremos então que a ênfase do período da antiguidade começa na Grécia, né? Na Grécia Antiga. E aí falaremos da arte grega, da arte romana, das principais artes que compõem esse período, também a arte africana, como um contraponto a esse eurocentrismo, né, a essas artes europeias que dominaram o mundo desde então. Em seguida, trataremos o período da modernidade, que é um período efervescente na arte, bastante conhecido, bastante divulgado mundialmente, a arte que se concretizou nesse período. E é nesse período que se inserem os movimentos artísticos, como o impressionismo, o expressionismo, o surrealismo, o dadaísmo, vários períodos que trataremos de forma detalhada ao longo da disciplina e que são fundamentais para compreender o que passou a chamar modernidade. E depois, a transição dessa modernidade para a contemporaneidade, um período bastante contundente, conturbado, de muitas questões políticas, sociais, um período bastante polêmico, se pensarmos que a contemporaneidade ela é atual. Estamos na contemporaneidade ainda hoje, no século XXI. E é aí que fica difícil e é um desafio pensar os limites históricos, pensar essa transição histórica, onde termina um, onde começa o outro.
E a arte, ela está lidando com essa transição. A arte, então, é a expressão humana dessa transição. É o homem se expressando, criando diante desse mundo que está num constante processo, né, de mutação, num constante progresso, numa constante evolução. Então, nesse primeiro encontro, falamos da apresentação da disciplina História da Arte e de como trataremos dela, seguindo essa transição histórica, compreendendo os períodos da arte, os períodos da pintura, propriamente dito, como a arte que se enfatiza nessa história. Então, trataremos desde o período antigo, passando pelo período medieval, pelo período moderno e pela contemporaneidade. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado e até o próximo encontro.